O São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no estádio do Morumbi. E para quem ainda tinha dúvida, o São Paulo agora na sexta colocação, o tricolor paulista abre 10 pontos de vantagem para o Cruzeiro, que é o sétimo colocado. Então, se alguém ainda tinha alguma dúvida, o São Paulo hoje basicamente cravou aí o G6 do Campeonato Brasileiro. Fica a 1 ponto do Flamengo, né, que ainda tem um jogo por fazer. O Internacional é o quarto colocado com 59. É o tricolor paulista do Zubeldia. Hoje com muita posse de bola. No primeiro tempo, o São Paulo foi para o vestiário com 83% de posse de bola, mas sem muitas oportunidades, né? Foram pouquíssimas as oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo, o São Paulo se soltou na partida e chegou aos gols, né? Primeiro, o gol dele, Luciano, de cabeça no cruzamento do Lucas Moura. O Atlético Paranaense empata também num levantamento para a área, né? O Julimar deixa tudo igual e na sequência, André Silva, numa jogada que nasce do Lisieiro, Ramal Lewis e André Silva. Foi assim o gol do São Paulo, né? De pé em pé ali, pelo menos, né? Numa jogada que nasce do Lisieiro, ele manda pra área, o Ramal Lewis ajeita e o André Silva divide com o goleiro, com o defensor do Atlético Paranaense. Tá lá, tá feito. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo ao lado do José Manuel de Barros, do Giovanni Chacon. Bruno Prado, a sua análise dessa vitória, a segunda seguida do São Paulo do Zubeldia, Bruno. Bom, veio o resultado, claro, é importante. O São Paulo abre 10 pontos ali para o sétimo colocado. O São Paulo garante praticamente a sua posição entre os 6 primeiros. Aí vamos ver se vai dar para buscar alguma coisa ali em relação ao Flamengo, ao Internacional. Mas aí já é uma outra situação. Entre os 6 primeiros, o São Paulo está dentro, que pode até ser o suficiente para se classificar para a fase de grupos. Se o Flamengo ganhar amanhã a Copa do Brasil, já é um passo para que esse 6º lugar sirva já para garantir vaga na fase de grupos. Também precisaria que o Botafogo vencesse a Libertadores. Então, o São Paulo mereceu ganhar do Atlético Paranaense. Ele foi melhor que o Atlético. Mas daí a dizer que o São Paulo jogou bem, tem uma distância grande, né? Que o Atlético está muito mal. O Atlético é um time que tá com cara de rebaixado, é que tem muito candidato ao rebaixamento. Então ele pode acabar se salvando. Mas o Atlético joga mal, não consegue resultado e não consegue incomodar os seus adversários, né? O Atlético fez um gol, ok, lá no escanteio, mas ele não incomodou o São Paulo no jogo. O São Paulo ficou com muito mais posse de bola. O Atlético nem tentou disputar essa posse de bola com o São Paulo. E nem quando tomou o primeiro gol, ele pressionou. Saiu um gol no escanteio, na bola parada, mas não é que o Atlético estava em cima do São Paulo. O Atlético está mal. O Atlético é um time que está bem fragilizado mesmo. E o São Paulo, com altíssima posse de bola, mas criando muito pouco, finalizando muito pouco. São Paulo sempre tentando as jogadas pelos lados para tentar um cruzamento. A finalização fez o primeiro gol assim. O segundo sai de uma inversão do Lisieiro. O Lisieiro entrou bem no jogo. O Lisieiro é um cara que está merecendo um espaço maior nessa equipe. O Lisieiro, ele tá jogando melhor, mais que o Luiz Gustavo e que o Marcos Antônio. Acho que o Lisieiro é um cara que merece se virar titular dessa equipe. Entrou bem também contra o Bahia, entrou bem contra o Criciúma. O Lisieiro tá jogando bem. Ele fez uma bela inversão pro Jamal. O Jamal se jogou na bola ali, mas conseguiu botar a bola dentro da área. O André Silva fez o gol. Então o São Paulo mereceu a vitória, mas é um sofrimento para criar, né? O São Paulo sempre jogo pelas laterais. Pelo meio o jogo não rola, não falta articulação. O Luciano é um cara que faz gol, o Luciano é um segundo atacante, né? Não dá para cobrar isso do Luciano. E a articulação não precisa ser necessariamente de um meia, de um camisa 10. É o time, é o coletivo, né? E por dentro o time não tá rolando. É um time que joga a bola na linha de fundo, espera que os pontas vençam os duelos individuais. O Lucas vence muitas vezes, o Ferreirinha de vez em quando, e que eles consigam alguma coisa dessa maneira. Foi o suficiente para ganhar do Atlético, mas é um São Paulo que faz na tabela, na classificação, um bom campeonato comparado com os campeonatos anteriores do São Paulo. É o melhor campeonato brasileiro do São Paulo desde 2020. Vai para a Libertadores, vamos ver se para os grupos ou para pré-Libertadores, mas é um time que, para criar, é um sofrimento. Isso aí precisa melhorar. O São Paulo precisa transformar a posse de bola em chances de gol com mais facilidade. E o segundo gol do São Paulo, o gol da vitória, nasce de jogadores que vieram do banco de reservas, né? Lisieiro, Ramal Lewis e André Silva. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. José Manuel de Barros, que soltou a voz aqui no microfone da PAN, narrou 3 gols. E o São Paulo, Zé, hoje saiu vitorioso do estádio do Morumbi, onde não jogava há 2 meses. São Paulo que recebeu no Morumbi shows do Bruno Mars, levou 2 partidas, né?
para Brasília e também para o Brinco de Ouro da Princesa. Em Brasília venceu o Corinthians, em Campinas bateu o Vasco. Trocou o gramado do estádio do Morumbi. Enfim, voltou a jogar em um estádio que a gente sabe, ele é muito forte, com o apoio do seu torcedor. Hoje mais de 34, quase 35 mil São Paulinos. Bastante coisa, até para um fim de semana chuvoso aqui em São Paulo. O torcedor do São Paulo que é fiel ao seu time e comparece, a gente sabe, né? A gente viu números assim impressionantes nos últimos tempos, até quando o São Paulo vivia uma fase ruim, brigando contra o rebaixamento. O torcedor do São Paulo sempre fazendo a sua parte. 40, 50, 60 mil no estádio do Morumbi. José Manuel de Barros deu São Paulo 2-1 contra o Atlético Paranaense, Zé. A vitória do São Paulo é importante, os 3 pontos também. O São Paulo não só garante G6, me parece, eu não vejo, com 10 pontos de diferença, as 5 rodadas para terminar, né, com 15 pontos em disputa, o São Paulo garante G6. Essa parte está garantida. E abre essa possibilidade de brigar por algo mais, por G4, por G5, sei lá, o mais próximo possível ali do G4 e, consequentemente, uma vaga para a fase direta, para a fase de grupos da Copa Libertadores da América.